A história começa com um jovem obcecado por máquinas de vendas que acorda sem saber onde estava. Sua última lembrança era de ter visto uma máquina prestes a cair de um penhasco, e ter ido de caixa tentando salvá-la. Depois disso ele acorda perto de um rio, feliz por ter sobrevivido, mas logo percebe que não conseguia se mexer. Ele entra em pânico até que escuta sua voz dizendo a mesma coisa que as máquinas costumam dizer, e com isso entende tudo, ficando dividido entre achar maravilhoso ou um pesadelo, já que ele é obcecado. Logo em seguida ele tenta dizer algo diferente, e procura entender seu novo corpo. Usando seu cérebro para fazer isso, apesar de não ter cérebro, ele percebe que está vendendo dois tipos de produtos, e para mudá-los precisaria usar seus pontos, que são convertidos através do dinheiro, e que também poderiam lhe dar mais funções. Sendo assim ele usa seus pontos e adquire chá, para suas opções, mas ele também precisava ser econômico, porque cada ponto corresponde a 1 hora de eletricidade, o que significa que ele tinha o bastante para um mês. Agora era esperar que algum cliente o encontrasse em um lugar tão isolado, o que o deixa bem preocupado. No dia seguinte, um homem meio sapo aparece, e por não saber o que o prota era, começa a atacá-lo. Nesse momento uma voz surge e explica que ele está perdendo pontos de durabilidade, e se esses pontos chegarem a 0, a máquina ficará inutilizável, e agora ele estava perdendo vários, mas a voz diz que ele poderia usar magia com seus pontos, o que o deixa mais tranquilo, até o sapo chamar reforços. Desesperado, ele procura soluções, e acaba descobrindo uma habilidade chamada Bênção, que iria permitir várias habilidades de luta, mas como ele não podia se mexer, ele escolhe a barreira que é bastante útil, porém vemos que os sapos continuam tentando atacá-lo até o entardecer, o que lhe deixou com pontos suficientes para 10 dias. Alguns dias depois, ele lamenta não ter vendido nada antes do tempo acabar, mas por sua sorte uma garota aparece. Ela estava triste por não conseguir a carne dos sapos, e começa a reclamar de fome, até que percebe o prota. Sem entender que tipo de objeto era, ela segue as instruções de colocar uma moeda. Ela logo percebe que teria que usar mais que uma moeda de bronze, então ela usa uma de prata, já que estava precisando muito de comida, o que deixa o prota emocionado. Com muito receio ela pega a sopa de milho, e descobre que é mais gostosa do que a comida que ela normalmente come. Sendo assim ela compra várias coisas, fazendo o prota recuperar 66 pontos, e para agradecer ele a protege enquanto ela dormia. Na manhã seguinte, ela agradece pela comida, e se questiona se a máquina podia falar. Ela então se apresenta como Lames, e diz para ele escolher olá bem-vindo para sim, que pena para não, para que pudessem se comunicar. Com isso, ela descobre que ele estava sozinho e sem propósito, portanto decide levá-lo com ela, e sem dificuldade a garota o carrega. Algum tempo depois, Lames começa a sentir fome, logo o prota usa seus pontos para adquirir um novo produto para ela, e Lames acha delicioso, a ponto de comprar vários pacotes, dando 320 pontos ao prota. Assim que chega em sua vila, ela recebe a notícia que seu bando havia ido de caixa, mas logo os guardas começam a falar sobre o prota, que magicamente daria itens em troca de dinheiro, e se assustam quando o prota fala. Ao verem o quanto essa ferramenta era valiosa, os homens a recomendam vender, o que Lames recusa prontamente, pois queria mostrar para Hyoleme, e descobrimos que eles estão em uma espécie de masmorra, mesmo tendo céu. Em seguida a dupla decide experimentar alguns produtos, mas acabam ficando com todos depois de sentirem o sabor. Depois disso, Lames segue até a cidade, mas ao ver alguns homens mexendo com uma garota em um beco, e logo põe os dois para correr, deixando a garota muito agradecida. Depois disso, ela segue até uma pensão, onde é recebida por suas amigas, que estavam muito preocupadas após ouvirem o que aconteceu com seu bando. Ela então explica que irá mostrar o prota para Hyoleme, em um lugar chamado Superfície, porém precisa de dinheiro para pagar pelo círculo de transferência. Sem opção, Lames passa a trabalhar na pensão enquanto o prota ficaria na frente para atrair clientes durante o dia, que vieram aos montes para experimentar seus diferentes produtos, enquanto à noite, ele seria colocado em cima do portão. Algum tempo depois, o prota aproveita seus novos pontos para adicionar ordem em lata no cardápio,
conquistando não só os guardas com o novo produto, mas também a cidade inteira, a ponto do Prota decidir não vendê-lo durante o dia, para não fazer concorrência com a pensão. Em uma noite, Lames explica que um dia espera conversar com ele de verdade, por isso quer levá-lo até a Rio Leme, e lhe dá o apelido de Caixeta. E o episódio termina com o protagonista achando a história dele ridícula, mas até que não é tão ruim. No episódio seguinte, ele fica meio assustado com um homem-urso, mas Lames explica que era o diretor da Associação dos Caçadores, que convoca ela e o Prota para atacar a base dos sapos, e pensando no bem da cidade, os dois aceitam. Depois disso é explicado que a missão do grupo era proteger a vila, e o círculo de transferência, que permite eles irem para os diferentes níveis do calabouço. Além disso, estava na época da reprodução dos sapos, e para evitar que eles cresçam demais, o grupo ganharia dinheiro por cada sapo morto. Ao entardecer, Kiryu, o capitão do grupo, fica muito impressionado com o Prota, e chama Filmina para ver se ela tinha alguma explicação sobre a ferramenta mágica. No entanto, ela diz que era um objeto de metal sem nenhum poder, e explica que talvez ele esteja sob a influência de uma bênção. Assim que montam o acampamento, o grupo faz fila para comprar os produtos do Prota, que havia adicionado lamen instantâneo ao menu. Ao cair da noite, o diretor deixa Lames escolher se ficaria para trás, e ficaria responsável só pelos suprimentos ou se iria para a batalha. Ela então fica hesitante em arriscar o Prota, mas usando suas frases programadas, ele diz que iria à luta com ela. Na manhã seguinte, o grupo segue pelo pântano, até serem descobertos pelos sapos, e uma batalha feroz começa. O Prota estava preocupado, porque Lames tinha dificuldade em acertar seus alvos. Porém, para a surpresa dos dois, ela consegue acertar quando carrega peso nas costas. Apesar do excelente começo, os caçadores descobrem que havia mais inimigos que o normal, o que obriga o Prota a usar sua barreira. Além disso, ele usa 1000 pontos para enxergar por todos os lados, e combina de dizer pode ganhar para avisar Lames dos inimigos, mas a garota se distrai após o capitão elogiá-la, e com isso precisa usar sua barreira mais uma vez, o que deixa o capitão suspeitosamente interessado no Prota, que o coloca na lista negra. O grupo sai vitorioso após a primeira batalha, o que faz o capitão sugerir que eles sigam para a linha de frente, para conseguir ganhar mais. No entanto, Filmina pede a autorização de Lames, já que a missão deles era proteger o Prota e ela. Depois disso, o grupo segue adentro no território dos sapos, porém acabam com vários feridos, que ganham do Prota uma bebida para ajudar na recuperação. O diretor fica impressionado com o trabalho deles, porém ao ver o grande número dos sapos, começa a suspeitar que o grande rei sapo tenha surgido. Portanto, ficou decidido que todos em condições deveriam lutar, enquanto Lames ficaria para trás para cuidar dos feridos. Ao cair da noite, o Prota pensa que ele e Lames pareceriam namorados se ele fosse humano, mas assim que fica sozinho, um dos homens tenta conseguir produtos sem pagar, o que faz o Prota se vingar queimando sua mão com uma sopa ultra quente. Furioso, o homem tenta atacá-lo, mas Lames o impede, e o deixa amarrado para não causar problemas. É aí que o grupo é surpreendido pelo rei dos monstros sapos, que parecia furioso. O grupo então decide fugir, e como os animais não estavam se movendo, Lames decide puxar a carroça sozinha. Ao ver o perigo que corriam, o Prota fica desesperado, mas logo tem a ideia de distribuir Coca-Cola Diet, e usando uma nova habilidade, ele se transforma em uma máquina de mentos. Agora o problema seria fazer ela entender seu plano. Desesperado, um dos homens dá os produtos para o colega amarrado, que lança um jato poderoso. Isso faz Lames ligar os pontos na hora. É aí que o grupo se une para atacarem o monstro bem nos olhos. Até que o resto do grupo os encontra bem na hora, e conseguem derrotar a criatura rapidamente. Após essa vitória, o Prota volta a ser uma máquina de vendas, e o diretor agradece aos dois por seus esforços. No dia seguinte, o grupo se assusta ao ver fogo saindo da cidade, e descobrem que o local foi atacado, o que deixa Lames triste. O Prota então mistura suas frases programadas para dizer que ela devia esperar para ver se a cidade venceu ou perdeu, mas infelizmente o grupo encontra o local destruído e completamente vazio.
Logo o Prota sugere que eles podem ter sido evacuados, e Lames conclui que a Associação dos Caçadores seria o local mais provável. Ao chegarem lá, vemos que o local foi atacado por uma terrível serpente, e Lames encontra com os guardiões do portão, que a tranquilizam dizendo que todos estavam bem, e vemos que o local estava bem protegido, afinal era lá onde ficava o círculo de transferência. Os dois são recebidos pelas amigas de Lames, e o Prota fica tão feliz que libera produtos de graça para todos, que comemoram comendo todo tipo de alimento e bebendo a nova bebida alcoólica. Mais tarde, Lames fala com ele sozinha, e diz que está feliz ao ver que ele é tão essencial para todos. No dia seguinte, a reconstrução da cidade começa, e Lames se destaca com sua força. É aí que o capitão aparece e convida Lames e o Prota para se juntarem ao seu bando, mas é recusado na hora, porque Lames queria continuar ajudando a cidade por mais tempo. Logo depois uma mulher da casa de câmbio aparece para tentar trocar as moedas de prata do Prota por moedas de ouro, mas como a máquina não tinha opção de troca, Lames sugere que ela compre algo com a moeda de ouro para receber o troco. E o plano é um sucesso. Contudo o caçador encrenqueiro escuta tudo, e podemos ver que ele planejava algo. Algum tempo depois o Prota ganha a função loteria, o que aumenta suas vendas em 30%. Logo depois Lames aparece para dizer que ainda não teve resposta de Rio Leme, então eles teriam que esperar por mais tempo. É aí que o diretor chama eles para conversar em outro local. Lá ele elogia o desempenho dos dois na batalha, e em seguida ele pede para falar somente com o Prota. Ele então explica que por causa das batalhas, muitos migraram para a cidade, entretanto o problema não era a comida e sim a necessidade dos humanos em acasalar, sendo assim ele pede ajuda para conter uma possível crise sanitária. Isso faz o Prota entender por que ele pediu que Lames saísse um pouco. É aí que uma bela mulher chamada Shirley se junta a eles para discutir o plano. O Prota então se transforma em uma máquina de preservativos, enquanto pensa se eles vão conseguir entender para que servem, mas fica óbvio depois de lerem as instruções, sendo assim ela decide enviar todas para o distrito de entretenimento. Ao saírem de lá, vemos o Prota corado, e Lames nota que ele está meio quente. Assim que voltam para casa, a menina do beco aparece para atacar pedras nele, mas como ela passa dos limites, ela é levada de lá. Porém assim que ele descobre que ela estava com saudade do pai que sumiu, ele lhe dá uma bebida de laranja para animá-la. Ao cair da noite o Prota é levado para o vestiário feminino de uma casa de banho, e diz que está tudo bem por não ser humano, mas fica incomodado quando ouve duas mulheres animais falando de comprar seus produtos para deixarem seus namorados acesos. No dia seguinte, o senhor que havia perdido muito dinheiro com ele, estava ensinando sua neta a jogar, e a garota surpreende sua família ao ganhar o jogo. Ela então dá o prêmio para o avô e a família vai embora feliz. Algum tempo depois o diretor pede que o Prota use sua habilidade de camuflagem para ficar de olho na cidade devido ao aumento da criminalidade. E Lames fica feliz por ele ser útil à cidade. No fim do dia, Lames e a garota do beco se aproximam sem perceber que ele estava por perto. E a garota então começa a chamar eles de bobão e monstra do peitão, mas Lames o defende. É aí que a garota revela que ofereceu dinheiro pelo Prota, mas que foi recusado na hora. Sendo assim ela tenta dizer que dentro dele devia haver muito dinheiro da cidade o bastante para deixá-la rica por 3 gerações, mas Lames não se importa, e diz que como ele entende o que ela diz, ele não é diferente de um ser humano, e assim que fica sozinha, o Prota revela que estava ali o tempo todo. E ela se anima para contar as novidades do dia. No episódio seguinte, vemos que o Prota está sendo levado por um bando de estranhos que tinham um homem que tentou pegar as bebidas sem pagar na carruagem. Eles haviam dito que o diretor precisava dele para reforçar a muralha da vila, mas depois de um dia inteiro de viagem, ele entende a situação que se meteu, e tira fotos de todos os bandidos. Assim que param, eles o ameaçam em troca de comida, mas o chefe diz para eles não danificarem a mercadoria, porque poderiam vendê-la depois. Porém como o Prota se recusava a dar a comida, o chefe liberou o ataque, já que sabia que ele poderia se regenerar depois. O Prota entra compra mais 10 pontos de dureza, o que fez ele não precisar mais temer os golpes que levava, e para só sacanear, ele libera um de seus piores sucos.
Ao cair da noite eles chegam em uma casa isolada, onde descobrimos que eles haviam capturado Hyolemme, que era quem Lames estava procurando, para que ela descobrisse os segredos do Prota. Usando o manual que os aldeões fizeram, ela aprende a se comunicar com ele, e explica que achava que era impossível fazer um item como ele, com tecnologia daquele mundo, então decidiu que seria mais fácil colocar a alma humana dentro de um item. Após um tempo, ele passa a confiar nela, e sente confortável para dizer que tinha uma alma com lembranças de seu tempo como humano, e explica como ele funciona mais ou menos, mostrando até seus poderes. Quando finalmente ela adormece, o Prota pensa que já estava na hora de perceberem o sumiço dele. No entanto, ele é interrompido pelos arruaceiros que tentam atacar Hyolemme. Sem escolha, ele decide se transformar em uma máquina de revistas adultas, fazendo os homens irem embora dali para focarem nas revistas. Na manhã seguinte, Hyolemme revela que tem medo de comer a comida deles. Sendo assim, o Prota muda de forma e lhe dá alguns pães, que ela aceita de bom grado. Porém o líder do bando aparece, e lhe dá 2 dias para que ela descubra como resgatar o dinheiro. O Prota entende que a prioridade dele seria fugir, e até cogita se sacrificar por ela, mas após criarem um vínculo com ele lhe dando produtos, ela diz para ele esquecer, afinal ela nem teria forças para lutar, e vai dormir sem se preocupar com seu destino. Pouco tempo depois o Prota escuta um barulho de um ataque vindo de fora, e alerta Hyolemme, que entende que era a chance deles de fugirem. Depois disso, vemos que Lames e os outros estavam invadindo a mansão para resgatá-lo, porém sem querer o ataque ativa os explosivos guardados na mansão, deixando os dois soterrados. O Prota pensa que poderia sobreviver se aumentasse sua dureza, mas isso significaria deixar de proteger Hyolemme, o que para ele era impensável, mas para sua sorte, ela percebe uma sacola de moedas, bem em cima deles, e após comprar como uma louca, a barreira poderia ser mantida por 3 dias, porém Hyolemme começa a colapsar pela falta de oxigênio. É aí que o Prota tem a ideia de se transformar em uma máquina de 1965, de quando a poluição do ar estava alta, e com isso consegue salvá-la. Hyolemme então agradece e diz que se ele fosse humano, ela não resistiria, fazendo o coração dele bater forte. Logo em seguida eles são encontrados por Lames, que cai em cima dele e começa a chorar de alegria. Ali também estavam o capitão e seu bando, e descobrimos que ele os ajudou de graça, mas Filmino alfineta dizendo que com certeza ele vai cobrar o favor depois. De forma tranquila ele responde que possui um objetivo que para ser realizado, será necessário a ajuda do Prota, e o episódio termina com um clima tranquilo e o reencontro de Hyolemme e Lames, que agora tinham muito o que conversar. Muito obrigado a todos por terem assistido. O vídeo de hoje fica por aqui. Caso tenham gostado, deixem seu like, se inscrevam, e ativem o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. O vídeo de hoje fica por aqui, e até a próxima.